Oi, gente, eu sou a Clara e bem-vindos ao meu mundo! Hoje, gente, não vai ter nada disso de pegar livro, porque são 1h54 da manhã de uma quinta-feira e eu tô aqui gravando pra vocês não ficarem sem vídeo nessa semana. E aí eu tô o quê? Com preguiça. Mas eu vou mostrar hoje pra vocês os meus livros favoritos de cada editora. Eu separei 15 editoras que eu acho assim maneiro de comentar os livros que eu gosto mais de cada uma. E eu achei que foi uma pesquisa bem bacana de fazer, mas antes de começar eu peço que, por favor, você se inscreva no canal se não for inscrito, pois estamos com 4.500 inscritos, porque 3.000 a gente já bateu, muito obrigada. E quando isso acontecer, eu vou sortear um livro que é o Destruidor de Mundos, aqui nesse link de formulário que tá aqui embaixo, então aproveita e vai participar. Lembrando, você pode participar quantas vezes você quiser, tá? E deixe seu gostei aqui embaixo, assim você mostra pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e faz o canal crescer cada vez mais. E vai me seguir lá no Instagram, que é @mundomc, tá certo? Então vamos começar. A primeira editora que eu trouxe aqui é a Arqueiro. E a Arqueiro é uma editora muito querida pra mim, que ela publica uma das minhas autoras mais lidas da estante, que é a Julia Quinn. Eu gosto muito da seção de romance de época deles. E eles trazem alguns romances históricos bem interessantes, como Outlander. Traz algumas fantasias também. Traz também romances contemporâneos, que é o caso de Ali Hazelwood e a moça lá do... que é essa aqui, que eu não lembro o nome. Que é a Helena Armas, né? Que é eles que estão publicando lá no Brasil. Eu acho uma editora bem versátil. E eu gosto muito dela, mas o livro que eu decidi trazer como meu favorito da editora é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Ele ficou aí no top 5 melhores livros que eu li no ano passado, então eu gostei muito de conhecer essa história. É uma história de fantasia épica que a gente vai conhecer o Kvolt, que ele é o matador do rei, e a gente vai ouvir ele contando uma história, a história da vida dele para um historiador. E eu acho isso muito legal, a forma como o livro é escrita, a jornada do herói do Kvolt é muito interessante também. É todo formulado de uma forma bem mágica e vai sempre intercalando com a história do Kvolt lá no passado, desde pequenininho, desde um jovenzinho, assim, de 7, 8 anos, até a vida adulta dele, o que é que tá acontecendo na história atual, por que ele tá escondido. Eu gosto muito de O Nome do Vento. É uma história, assim, bem diferente de tudo que você pode ler. E eu acho que ela tem um gostinho de épico, sabe? E eu elegi O Nome do Vento como meu livro favorito da Arqueiro. Aí a próxima editora que eu separei foi a Out, que é a Globo Out, um selo da Globo, eu acho. E aí eu pensei. A Globo Out, ela publica muitos, no caso a Out, ela publica muito livros que eu acho bem interessantes, principalmente YA contemporâneos, New Adults contemporâneos. Tem muitos livros muito legais nessa fase aí da Out. Tem os livros da Rachel Hawkins, Espera Até Me Ver de Coroa. São livros que eu acho muito legais, assim. E existem também umas fantasias mais do nada, mas eu decidi escolher Três Coroas Negras, que é uma quadrilogia que eu gostei bastante da Kendra Blake. É muito diferente de tudo, basicamente a gente vai acompanhar 3 irmãs princesas que elas vão competir pra virar rainha, ou seja, uma tem que matar a outra. E cada irmã princesa, elas foram criadas em reinos diferentes, como se fossem ilhas diferentes. Uma é vendedora, outra controla animais, outra controla os elementos. E aí, tipo assim, elas meio que vão entrar num combate pra ver quem vai ser a próxima rainha. E eu achei muito legal, eu gostava muito das personagens, é uma das minhas fantasias favoritas. Eu acho que é uma fantasia bem sólida, eu sei que tem gente que não gosta tanto, mas o final do primeiro livro, meus amores, vai que é sucesso, eu adoro. Já a terceira editora foi a Intrínseca, e a Intrínseca é uma editora enorme. Ela traz muitos livros de peso aqui pro Brasil, e assim, eu poderia enumerar diversos. E tipo, são sempre lançamentos importantes, tanto como na fantasia, quanto na ficção científica, tanto como no YA, na distopia. Ela é bem diversa. Mas eu decidi trazer Guerra da Papoula, que também foi um dos livros favoritos do ano passado. É um livro de fantasia que vai misturar uma mitologia bem diferente, que é a mitologia asiática. E aí tudo dentro de uma ficção histórica bem divertida, assim, bem diferente. A gente vai acompanhar a Rin, que ela tá estudando aí pra entrar numa universidade militar.
porque ela quer sair da vida dela e, tipo assim, ela acaba passando nessa universidade e ela vê que todo mundo que tá lá tem mais chances do que ela porque tem uma educação melhor, é de uma família que tem dinheiro, enfim. E aí a gente vai vendo sobre desigualdades sociais, a gente vai conversar muito sobre questão de imperialismo. Enfim, é um livro muito complexo, com muitas camadas, e eu adoro Guerra da Papoula. Tô muito curiosa pra ler A República do Dragão, apesar que tá bem caro, gostaria de adquirir pra ler rápido. Mas assim, eu acho que Guerra da Papoula é uma síntese de várias coisas. A gente tem cena de guerra, a gente tem cenas dramáticas, a gente tem discussões sociais muito importantes que você pode utilizar em várias discussões. Enfim, eu acho que vale muito a pena ler Guerra da Papoula e por isso que eu botei ela como a minha favorita da Intrínseca. Já a Suma de Letras é uma coisa assim curiosa. A Suma, ela é um selo da Companhia das Letras e eu gosto muito dos livros que eles publicam, que no caso é mais fantasia, mais ficção científica, e agora ele tem essas HQs da Laura Olympus que eu adoro. Mas eu decidi colocar Novembro de 63, que é um livro do Stephen King, que é um autor controverso pra mim. Mas eu gosto muito dessa história dele. É uma história de viagem do tempo, que a gente vai conhecer um professor que ele decide viajar no tempo pra tentar impedir a morte do JFK. Enfim, não é só isso, tipo, ele precisa impedir essa morte aí, mas vai acontecendo várias coisas enquanto ele vai voltando no tempo. E tem várias consequências essa volta aí do tempo dele. Não só para o presente dele, mas também para o passado que ele tá voltando. E é um livro bem complexo. É um livro do Stephen King que eu não acho que é tão problemático quanto outros que eu já li dele. E olha que eu li algumas coisas bem consideráveis. E eu achei essa decisão que foi bem tomada, porque é um livro completo, assim. Ficção científica, drama, diálogos bons, personagens bem construídos. Eu gosto muito da escrita do King. E aí, por isso que eu botei 963. Eu poderia ter colocado Guerra dos Tronos? Poderia, mas quando eu li, eles pertenciam a outra editora e eu não quis roubar nesse aspecto. Mas eu acho que é até um pouco injusto de falar de GOT aqui, porque pra mim GOT é a obra-prima mais bem escrita da face da Terra. Então, tipo, ganharia fácil de qualquer outra coisa, então eu decidi excluí-la dessa lista. A próxima é a Galera Record, que é uma queridinha minha, que a Galera Record, ela gosta de investir muito em fantasia, né? Fantasia YA, fantasia New Adult, fantasia com hot, com feéricos, que assim, é uma coisa que eu me divirto lendo. Eu sei que muita gente acha que é uma literatura pobre, porque não é uma Clarice Lispector, mas assim, eu acho que tá válido. Muitos livros da Galera Record me fizeram ficar cada vez mais encantada com o mundo da leitura, então eu sou muito grata pelos livros que eles publicam aqui. E foi muito difícil, assim, escolher entre, eu acho que eu já li mais de 70 livros da Galera Record, só do selo Galera Record, então foi muita coisa. Foi muito difícil, assim, escolher um livro favorito entre esses 70, mas eu botei Princesa Mecânica, que é o terceiro livro da trilogia de Príncipe, o Anjo Mecânico, As Peças Infernais, no caso, né? Errei tudo. Mas eu adoro essa trilogia da Cassandra Clare, pra mim, sempre vai ser a melhor dela. Você tem personagens muito instigantes, você acaba se apegando muito aos personagens. Tem toda a ambientação de uma Londres vitoriana. Você torce pelos personagens e eles só se lascam, assim, sabe? De uma maneira épica. E você tá lá torcendo por ele, quer que eles passem por isso de uma forma positiva. E, sei lá, eu gosto muito de Princesa Mecânica. Eu acho que é a melhor trilogia. Eu sei que tem gente que discorda, mas eu acho que sim. E assim, eu adoro os livros da Cassandra Clare, tipo, então obrigada, galera, por publicá-lo aqui, porque assim, vocês, como é que a gente ia ter acesso ao mundo de Caçadores de Sombras? E eu não tinha como colocar outra autora nesse top 1 aí de livros favoritos da editora. A próxima editora é a seguinte, que é um selo também da Cia das Letras, que eu já falei aqui, da Companhia das Letras. E a seguinte, ela tem uma pegada mais jovem, né, ela gosta de coisas mais YA. E eu acho que o meu primeiro contato com a seguinte foi com a Seleção. Tem muito tempo, eu acho que vai fazer uns 10 anos já, que eu li a Seleção. E foi a primeira vez que eu vi um livro, assim, da seguinte na minha vida. E assim, eu achei que ela trouxe vários livros que foram relevantes aqui pra literatura do Brasil. A Seleção é um deles, porque foi literalmente uma febre, gente. Eu lembro que eu fui pra a questão de autógrafos da Kiera Cass, que eles foram no Recife. E, tipo, a editora levou lá. Eu lembro desse dia, foi muito icônico na minha vida. A Rainha Vermelha, que quando foi lançado lá na gringa, foi, tipo, um boom. E eles trouxeram, eu acho que, estreia simultânea. Então, tipo, era uma coisa muito, muito grande. Isso lá em 2014, 2015, gente. Era, tipo, demais. Eu acho ele muito gigante, assim. Eles entraram no mercado mostrando pra que veio. E aí eu decidi colocar Heartstopper, porque é um HQ.
E é uma HQ, tipo assim, que é curtinha, mas ao mesmo tempo conversa muito comigo. São personagens fofos, a gente fica pegada a eles. Eu sempre acabo pensando assim no Charlie e no Nick. E não sei, eu acho que todo mundo deveria ler Heartstopper, ou pelo menos assistir a série, que é muito, assim, semelhante a HQ. E assim, né, tinha que ter um romance fofinho pra aquecer o coração aqui. E eu parando pra pensar todos os livros que eu li da seguinte, eu acho que um livro que me marcou mais foi Heartstopper. Não só pelo desenho fofo, a história que é contada, os personagens que são tão diversos e tão únicos. Eu tinha que colocar Heartstopper, não tinha como ser outra. Aí na Planeta, eu decidi colocar um livro de poesia, que é O Que o Sol Faz com as Flores, da Rupi Kaur. Eu não sou muito instigada na poesia, mas ela é a minha poetisa favorita. Eu gosto muito dos textos dela. Ela é uma poetisa indiana que acabou se transferindo para os Estados Unidos, né, se mudando, imigrando pra lá. E aí ela fala muito sobre questão de feminismo, ela fala muito sobre relacionamento, não só relacionamento amoroso, mas também relacionamento familiar. Fala muito sobre a questão de preconceito, sabe, xenofobia. Enfim, eu acho ela perfeita, eu adoro os textos dela, eu tô muito ansiosa pra ler Meu Corpo, Minhas Regras, que eu ainda não li, eu deveria ler porque eu adoro ela. E pra mim, O Que o Sol Faz com as Flores é tipo o ápice os poemas dela são muito bons, sério. Tipo, dá vontade de marcar o livro todo com marca-texto. E é uma profundidade e também uma delicadeza que a Rupi tem em falar das coisas, sabe? E é uma poesia mais adulta, mais madura e eu gosto bastante. A próxima editora é a Rocco. E aí eu decidi colocar assim Coração, da Marissa Meyer, que também ficou, acho que no top 5 de melhores leituras do ano passado. E assim, eu amo de paixão esse livro. É um livro que me surpreendeu muito. Eu fiquei muito vidrada, assim, na história de Sem Coração. Eu achei que ela conseguiu montar uma fantasia em um livro só, único, mas bem completa, que consegue mostrar toda essa releitura da Rainha de Copas de uma maneira muito inteligente e ainda colocando algumas sutilezas dentro da nossa personagem, sabe? E eu achei, assim, muito legal o que ela fez. Eu achei que é um livro, assim, muito fácil de ser lido e muito bem escrito, muito conciso e, tipo assim, ele entrega realmente o que ele prometeu, que é uma personagem sem coração, e a gente entende porque ela tá sem coração e a gente sente empatia por ela. Enfim, eu acho que é um livro que mexeu muito comigo e ele tinha que configurar aí como um dos melhores livros dessa editora, ou o melhor no caso. A próxima editora que eu separei aqui é a Dark Side, e aí eu coloquei Jack Stripador, que é da Carrie Maniscalco, e assim, é um livro que eu acho que é muito diferente das propostas, assim, quando ele chegou ele era muito diferente. Ele vai acompanhar a história de uma menina que ela quer ser médica, quer fazer medicina forense, mas ela não pode porque ela vive na Londres vitoriana. E são o quê? Coisas para homens, não é mesmo? E aí ela acaba ajudando o tio dela, que é médico legal. E ela acaba entrando aí na investigação do Jack Stripador, que pra quem não sabe é um serial killer que matava prostitutas, eu acho, lá em Londres. E aí, tipo, começa a aparecer essa galera morta e, tipo, meio que o Jack tá tentando falar com o pessoal e ela vai desvendando ali, você vai junto com ela tentando desvendar pra ver quem é o Jack. Eu acho muito interessante, é um livro também que conversa muito comigo. Eu gosto muito dessa parte de true crime, tá? Eu adoro, eu assisto todos os podcasts, todos os canais. Beto Ribeiro, Café com Crime, Modus Operandi, escuto tudo quando eu tô malhando, velho. Eu amo. E assim, é uma coisa que é inspirada na vida real, é uma coisa que realmente aconteceu. Mas aí tem um quê de ficção, muito além, né? Que ela vai adicionando coisas. E eu acho muito legal esse livro. Ele também consegue construir uma Londres muito, assim, viva na sua cabeça, sabe? A construção de ambiente é muito bom. A personagem é muito boa e ela tem um vasinho romântico muito fofo, que você torce muito pra eles juntos. Eu quero terminar essa série logo, mas eu recomendo super você ler Jack. Aí da Companhia das Letras mesmo, o selo Companhia das Letras, eu decidi colocar Capitães de Areia, que foi um livro que eu li esse ano. Eu falei em algum vídeo aí do canal. E assim, que livro bom, gente. A escrita do Jorge Amado é uma delícia, gente, ele é maravilhoso. A gente vai acompanhar um grupo de meninos, assim, de rua, que eles fazem tudo que for necessário pra sobreviver. E é isso, é um livro sobre sobrevivência, é um livro sobre viver, sabe? É um livro que, mesmo tendo sido escrito lá na década de 20, na década de 30, na realidade, é um livro super atual. Tipo, as mesmas mazelas sociais continuam acontecendo bem na nossa cara e a gente, tipo, tá nem aí, porque a gente já se acostumou a isso. E, enfim, eu tava tão entretida ali naquela sociedade que é os Capitães de Areia, né? Porque tem toda uma questão de regras de convívio. E cada personagem que a gente ia acompanhando era tão único e tão especial que eu adorava. Tipo, um livro que eu demorei um pouco pra ler.
Mas eu tava muito entretida, eu tava sentindo tudo muito gostosinho, assim, tipo, o sabor, sabe? Eu adorava, adorava, adorava. Quero reler, inclusive. E pra mim esse livro é muito especial porque o processo de construção dele, tipo, é fantástico. Tipo, o Jorge Amado passou, tipo, dias, semanas com a galera em situação de rua pra poder entender como é que esse livro deveria ser escrito. Então, assim, Jorge, tá de parabéns, viu? Aí a Paralela, que também é um selo da Companhia das Letras, eu escolhi o Maioral, Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu não preciso dizer porquê, porque eu acho que eu já enalteci esse livro muitas vezes, mas é um livro que subverte suas expectativas. É um livro, pelo menos pra mim era novidade, que a gente vai acompanhar uma história de uma pessoa famosa que não existe de verdade, uma pessoa famosa ficcional, e ela vai contando a sua biografia ali, e aí você vai ficando, tipo, enlouquecida, ensandecida ali na vida da Evelyn, no meio de Hollywood, e as coisas que ela fez pra chegar onde ela chegou, e mesmo assim ela continua assim, solitária, sabe? Será que realmente valeu tudo a pena a questão de fama? Enfim, é muito bom esse livro. Se você ainda não leu esse clássico contemporâneo, deveria, porque é muito bom. Aí da galera Record, seu Record, eu botei Tempestades do Sul, que também foi um livro que apareceu no meu livro de top 5 livros do ano. E assim, Britney Cherry foi uma autora que me surpreendeu muito ano passado. Eu não tinha como não colocar ela aqui. Ela escreve muito bem. Cara, ela escreve muito bem questão de drama. Pode não ser, tipo, a maior questão do diálogo possível montado. Pode não ser, mas entrega aquele negócio, aquele cheirinho de novela mexicana que eu amo. Que eu quero ser entretida, gente. Eu tô lendo um livro pra ser entretida. E aí, tipo, eu adoro as relações humanas que ela coloca ali. A gente vai acompanhar duas pessoas que se conheciam há muito tempo, mas tiveram que se separar. E aí, cada um tá passando por um momento familiar complicado e elas acabam se encontrando. É muito bom. Eu adoro. De verdade. Eu me divirto muito lendo os livros da Britney Cherry. Da universo dos livros, eu decidi colocar Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor, porque foi um livro muito diferente. Eu li também ano passado. A mitologia que a Laini traz é, tipo, muito diferente, muito estranha, sabe? Mas foi muito divertida de acompanhar, muito único de acompanhar, então, sei lá, eu acho que todo mundo tem que dar uma chance, pelo menos, pra poder conhecer a escrita da Laini Taylor, que é uma escrita muito poética, feita de fumaça e osso, não funcionou pra mim, mas Um Estranho Sonhador funcionou super. Eu quero, inclusive, terminar logo essa duologia. Coisas sobre sonhos, mariposas, pessoas azuis, avatares, tipo, é perfeito esse livro. É uma salada de coisas que você acha que não faz sentido, mas no fundo faz, e você fica apaixonado e ensandecido pela história. A Editora Verus, que é um selo do grupo Editorial Record, eu coloquei De Férias com Você, da Emily Henry, que é uma autora que também me marcou ano passado, está marcando esse ano, e o meu livro favorito dela é Leitura de Verão. E assim, gente, é isso, eu adoro essa questão de um romance contemporâneo, que em teoria é um romance besta, mas quando você vai ver nos personagens principais envolvidos nesse romance, você vê que tem toda uma questão familiar dentro deles. E tipo, isso é muito bom, cara, porque você começa a montar personagens tridimensionais e você começa a perceber como é que cada personagem pensa. Enfim, é um livro muito bom. A sinopse eu acho que todo mundo já sabe, mas é uma menina chamada January, que ela tem um rival, que é o Gus. E aí, tipo assim, eles meio que se encontram na casa de verão, tipo, uma casa de praia dela. E aí eles meio que se desafiam a escrever um livro do gênero do outro, sabe? Enfim, é um sabor. Por último, eu botei a editora Leia, falecida, né, que tá aí passando por uns problemas. Eu coloquei Mistborn, porque é um livro fantástico. Apesar da escrita do Brandon Sanderson não estar conversando comigo mais nos livros atuais dele, Mistborn, pra mim, quando eu li, foi uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha lido na minha vida. Imagina, um livro sobre você queimar metais, sabe? Galera queimando metal, tipo, velho, é muito louco. O sistema de magia dele é muito diferente. A lumancia é a coisa mais diferente que eu já vi na minha vida. E eu fiquei super apaixonada pelo nosso herói, que é o Kelsier. E assim, o primeiro livro, que é o Império Final, me lembrou muito, assim, Game of Thrones. Talvez seja por isso que eu gosto tanto desse livro. Porque também subverte todas as expectativas. E aí, tipo, eu fiquei aficionada por Mistborn. Eu lembro que eu acordava, eu tava de férias. Eu acordava só pra ficar lendo várias páginas, assim, porque é um livro enorme. Enfim, e aí a gente vê a história, tipo, é muita questão de fé ali também, e sobre lutar contra o sistema, e saber o que é que você acredita. Enfim, eu adoro essas coisas mais profundas dentro de livros que parece que não vão entregar nada. É isso, gente, eu tentei sintetizar aí 15 livros. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo.
me seguir lá no Instagram, que é @_mundmc, participar aqui do sorteio que tá no formulário e se inscrever no canal, tá certo? Pra gente bater 4.500 e eu sortear esse livrinho logo.